Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam todo mundo gozando de muita saúde, muita paz, juntamente com os seus familiares, tá bem? Então vamos lá, hoje é terça-feira, não é verdade? Então hoje é 26 de maio de 2020, mais um dia, não é? Que Papai do Céu nos concede. Então a nossa aula de hoje será de matemática. Mas antes de a gente iniciar a aula, vamos fazer a correção das atividades anteriores, certo? Então, pega o teu livro, eu vou aguardar você pegar o teu livro e abrir na página 63. Vamos lá? Vamos começar? Correção do jogo rápido. Primeira questão. Faça a correspondência das colunas, certo? Nós temos aí a primeira coluna com a letra A até a letra G. A letra A nós temos o metro, a letra B o decâmetro, a letra C o milímetro, a letra D hectômetro, a letra E decímetro, a letra F centímetro e a letra G quilômetro. O que vocês irão fazer aqui? Expliquei semana passada. Temos duas colunas, primeira com os primeiros quadrinhos e a segunda coluna também. Você vai encaixar aqui a letra A. Qual é a unidade de medida que representa a letra A, que é o metro? Você vai procurar e vai colocar. Então, qual foi que você fez? A unidade de medida que representa o metro é a letra M. Então, procura aí a letra M e coloca a letra A, certo? Letra B. Qual é a unidade de medida que representa o decâmetro? Vamos lá? Você colocou a letra B onde? Se você colocou aqui onde tem um D-A-M, procura aí a letra D-A-M. Coloca a letrinha B no quadrinho do lado. Letra C. Milímetro. Qual é a unidade de medida que representa o milímetro? Onde você colocou a letra C? Foi na segunda coluna, no último quadrinho, isso mesmo, é o MM. Coloca aí a letra C. Próximo, o hectômetro, a letra D, você colocou onde? Qual é que corresponde ao hectômetro? Você colocou onde? No segundo quadrinho da primeira coluna, onde tem HM, hectômetro, certo? Ok, colocou a letra D. Vamos para a letra E, decímetro. Decímetro. A letra E você colocou onde? Qual é a unidade de medida que representa ela? A letra E, o DM. Isso mesmo. Coloca aí a letra E, onde tem as letrinhas, DM. Letra F, centímetro. Essa é fácil, né? Onde está a letra F? Qual é que representa o centímetro? A letra F está onde? Onde tem as letrinhas CM. Coloca a letra F. E por fim, o quilômetro. Lembrando, você não vai encontrar o Q e o U aí não, certo? Eu expliquei na aula passada. Quilômetro é quem? KM. É o que representa, é a unidade de medida que representa o quilômetro. KM. Muito bem. Vamos agora para a segunda questão. Segunda questão diz: escrever por extenso como se lê as medidas indicadas. Bem fácil, não é? Então, se você colocou 105 decímetros, no plural, certo? Letra B, 818 quilômetros. Letra C, 130, não pode ser tudo junto, tá? 132 centímetros. Cuidado com a ortografia, tá certo? Próximo, 43 hectômetros. Se tiver dúvida ao escrever a palavra, vai lá na tabelinha aqui em cima, ó, e confere como você está escrevendo, tá certo? Próxima, letra E, 942 milímetros, ok? Letra F, 209 decâmetros. Não esqueça de colocar os acentos nas palavras. Letra G,
2.500 metros. Ok? Vamos passar a próxima página. Questão número 3. Diz assim: indique a altura de medida mais adequada para medir o quê? Um prédio. Qual é a unidade de medida? Quem escreveu o metro está correto. E para medir o comprimento de um bebê? O centímetro. Letra C. A extensão de um rio? O quilômetro. Isso mesmo. Letra D. O comprimento de um campo de futebol? O metro. E uma ponta de lápis? Uma ponta de lápis, o milímetro. O comprimento de um micro-ondas? O centímetro. A altura de uma mulher adulta? O metro. Se você for tirar também, ver a sua altura, você vai utilizar o metro, tá certo? E por último, a espessura de um fio, o milímetro. E a distância entre duas cidades distantes, o centímetro, ok? Vamos lá para a quarta questão. Escreva as medidas a seguir em metros. Essa questão, tia Jeane colocou aqui ao quadro para facilitar melhor para vocês poderem entender, tá certo? Então a gente vai para o quadro e eu espero poder ajudar vocês a entenderem melhor essa questão. Vamos lá. Então, essas unidades aqui de medida, certo? Cada um estão de uma forma diferente, certo? Então está pedindo para a gente transformar todas elas em metros. Mas como, tia Jeane, eu posso fazer isso? Aqui a gente precisa usar a multiplicação e a divisão, certo? Lembra da tabelinha que eu fiz na aula anterior? Certo? Aqui está o metro, aí aqui eu tenho os múltiplos e os submúltiplos do metro. Lembra? Então a gente tem aqui as unidades de medida de cada uma, certo? Eu tenho um quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro, ok? Então aqui também eu tenho uma numeração. Então, o que eu vou verificar? Eu tenho aqui 80 hectômetros, certo? Para eu transformar ela em metro, como é que eu faço? Eu vou observar aqui o 80 hectômetros está aqui, ó, certo? Bem aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar 2 vezes para multiplicar 2 vezes por 10, tá certo? Para chegar até o metro. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei 80 vezes 10 deu igual a 800. Aí eu multipliquei de novo. 800 vezes 10 deu quanto? 8.000 metros. Ok? Então a resposta é essa. 8.000 metros. Você vai escrever isso aqui. Confere se o teu está correto aí. Se tiver essa resposta, tá jóia. Se não tiver, apaga. Não precisa colocar isso aqui não, tá certo? Isso aqui só foi só para poder explicar melhor para vocês. A resposta é essa, certo? Vamos para a próxima. Eu tenho aqui 56 quilômetros. Para transformar 53 quilômetros em metro, como é que eu faço? A mesma coisa. Eu observo aqui, ó, o quilômetro está bem aqui na minha tabelinha. Então, eu vou multiplicar por 10, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até chegar no quilômetro. Então, eu multipliquei aqui. 56 vezes 10 deu 560. Mais uma vez, 560 vezes 10 deu 5.600. Mais uma vez, 5.600 vezes 10 deu quanto? 56.000 metros, certo? Então, a tua resposta tem que ser essa aqui, certo? 56.000 metros. Vamos agora para a letra C. Eu tenho aqui 90 milímetros, ok? Então, eu vou vir para aqui, ó, para a minha tabelinha. Só que aqui eu não vou fazer uma multiplicação, porque ele é o quê? Ele é o submúltiplo, tá? Então, tá desse lado aqui. Então, ele está aqui, eu vou fazer a divisão dele também. Então, uma vez por 10, 2 vezes por 10, até chegar no metro, certo? Sendo divisão agora, não é multiplicação. Aí eu peguei 90 milímetros dividido por 10. Deu quanto? Deu 9.000.
9.000 dividido por 10 deu quanto? 900. Mais uma vez, 900 dividido por 10 deu quanto? 90 metros. Ok? Então, essa é a tua resposta, 90 metros. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho 138 é o quê? Está bem aqui, ó. Decâmetro, certo? Então, ele está aqui. Então, por ele estar aqui, eu só vou fazer a multiplicação apenas uma única vez, porque ele está pertinho do metro, certo? Aí eu peguei ele e fiz 138 vezes 10. Deu quanto? 1.380 metros. A resposta é essa, ok? Vamos para a letra F. Aqui eu tenho 800 centímetros, ok? Na minha tabelinha, onde está o centímetro, tia Jeane? Está bem aqui, ó, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, para transformar ele em metro, eu vou dividir ele em duas vezes de 10. Uma, duas, certo? Então, eu tenho aqui, 800 centímetros, 800 dividido por 10, que vai dar igual a 80, dividido mais uma vez por 10, que vai dar igual a 8 metros, certo? Então, a resposta, 8 metros. Põe aí no teu livro. E, por fim, nós temos aqui 17.000 decímetros, certo? Então, também eu vou fazer a divisão. Por quê? Porque ele está aqui, ó, certo? Por ele estar aqui, eu vou fazer apenas uma única vez, certo? Porque ele está pertinho do metro. Então, 17.000 dividido por 10 vai dar igual a 1.700 metros. Esta é a resposta, ok? Muito bem. Corrigiu? Todo mundo fez certinho? Vamos lá, vamos continuar. Agora nós iremos continuar com instrumento de medidas de comprimento, certo? A gente viu, né, na aulinha passada, eu mostrei para vocês uma trena, mostrei para vocês também a régua, certo? Só estou sem fita no momento. Mas a gente vai utilizar a régua aqui, tá certo? Então preste atenção, a régua é um instrumento de medida que a gente usa muito, principalmente na escola. Quando a gente quer descobrir o tamanho de alguma coisa, certo? Vamos supor, de um livro, de um lápis, a gente vai usar a régua, certo? Então aqui, nós temos aqui os instrumentos de medidas de comprimento mais comum utilizados no dia a dia e indicam as medidas em metros, centímetros e milímetros. Então, esses aqui do seu livro, você pode observar aí que tem alguns que você já conhece, certo? Então, quem usa muito é a costureira, a fita métrica, para poder fazer uma roupa, tirar as medidas, né? Do ombro, cintura, tamanho do vestido, tamanho da calça. Então, a costureira, ela usa essa ferramenta, esse instrumento de medida, para utilizar ela para fazer o seu trabalho, certo? Para fazer uma roupa, ela precisa desse instrumento. Então, a gente tem a fita métrica, temos aqui uma trena metálica, certo? E nós temos aqui um metro articulado, que muitos pedreiros usam, certo? E a régua, que é o que a gente mais usa na escola, para a gente fazer figuras geométricas, certo? A gente usa muito a régua. Então, vamos lá. Na página 65, acompanha comigo aí. A régua é utilizada para medir pequenos, o quê? Comprimentos. A fita métrica é bastante utilizada por costureiros ou costureiras para medir tecidos e parte do corpo, como eu falei anteriormente, né? Então, a trena e o metro articulado geralmente são usados na construção civil, como eu falei, os pedreiros, na verdade, as pessoas que trabalham com construção, eles vão usar esse instrumento, certo? Na escola, o instrumento de medida bastante utilizado é quem? A régua, certo? Nela estão representadas as unidades de medida de centímetro e milímetro. Veja aí, certo? Vamos acompanhar aqui no livro? Acompanha a tua régua aí, observa, certo? Nós temos aí, do 0 ao número 1, nós temos aqui 1 milímetro, certo? E aí, esse do 0 a 1 representa o quê? Representa 1 centímetro. De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3 e assim por diante. Cada um desses aí representa 1 centímetro, certo? Então, note que 1 centímetro é igual a 10 milímetros, ok?
pois um centímetro em centímetro cabem 10 partes do milímetro. Então, a gente tem aqui no livro, temos aqui um lápis. Então, quanto é que está medindo esse lápis aí no teu livro? Dá uma olhada, observa bem. Lembrando sempre, a gente deve começar sempre com o número 0, certo? Aqui, ó, temos número 0 na régua. Então, a gente vai poder contar, não é com o tamanho da régua. Quando você for medir alguma coisa, você não vai pelo tamanho da régua, você vai observar onde está o objeto a partir do 0, certo? Então, vamos observar aqui no livro. Observa bem onde está a pontinha do lápis. Está bem ao 0, não está? Isso, e vai até o número 13. Então, o comprimento desse lápis é de 13 centímetros, certo? Você pode fazer isso na sua casa. Você pode pegar a sua régua e sair medindo lápis, né? Algum objeto que você tem em casa. Ah, quero descobrir quantos centímetros tem. Então, pega lá a tua régua e dá uma conferida para você poder ficar mais prático nesse conteúdo, tá bom? Isso mesmo. Então, temos ainda uma outra régua aí e temos o quê? Um prego. Olha que interessante. Vamos observar esse prego aí, ó. O prego está, a pontinha dele está aqui, ó. O 0, né? Está onde está a parte da cabeça do prego e vai até onde? Está passando do 2, não é verdade? Então, esse lápis, o comprimento dele é de 2 centímetros e 3 milímetros, certo? Por quê? Ele não chegou a pontinha dele lá no 3, não. Poderia ser a pontinha dele chegasse até o número 3 na régua, você iria dizer que o lápis, o prego teria 3 centímetros, porém ele não tem 3 centímetros, certo? Ele tem 2 centímetros e 3 milímetros por conta dos tracinhos pequenininhos que tem aí, ó. Conta aí, tá certo? Vai dar 3 milímetros, ok? Então, ou seja, ele tem 23 milímetros, tá bem? E temos um desafio aí agora, certo? Temos uma imagem nesse desafio desse garotinho aí. E ele está medindo a sua altura. Observa bem. Leonardo media 42 centímetros ao nascer. Hoje, com 10 anos de idade, ele mede 1 metro e 34 centímetros. Quantos milímetros Leonardo cresceu? Essa é uma perguntinha. O que vocês vão fazer aí agora? Nessa questão, vocês vão fazer o seguinte. Vocês precisam estar, para fazer essa operação de medidas, vocês precisam fazer o seguinte, colocar, certo? Primeiro passo, 1 metro e 34 centímetros. Pega primeiro a altura dele. Qual é a altura do garoto? 1 metro e 34, certo? A gente tem que transformar ele centímetro por centímetro para poder fazer a operação. Então, vamos lá, pega aí, 1 metro e 34 centímetros. Colocou? Igual a quantos metros? A 100 centímetros, certo? Mais, por quê? 1 metro não tem 100 centímetros? Então, você vai colocar igual a 100 centímetros mais 34 centímetros, certo? Que vai dar igual a quem? A 134 centímetros. A junção deles dois. E aí, você vai fazer 134 centímetros menos. Quando ele nasceu, ele media quanto? 42 centímetros, não é isso? Pronto, você vai colocar 134 centímetros menos 42 centímetros, que vai dar igual a quanto? A 92 centímetros. Aí embaixo você vai colocar 92 centímetros, que vai dar igual a 920 milímetros, mm. Ok? Essa é a resposta, certo? Vamos continuar? Vamos lá. Perímetro e área. Como a gente faz para descobrir o perímetro e a área de uma figura? Vamos aprender hoje, certo? Mas primeiro eu quero explicar para vocês o que é perímetro. Perímetro é o contorno, isso mesmo, é o contorno. Quando a gente faz um desenho, deita no chão e faz aquele contorno do corpo humano, certo? É justamente chamado de perímetro, certo? E a superfície é a área, certo? Ok? Como assim, tia Gênia? Vamos lá.
Pega o teu livro e me acompanha na aula. Vamos lá, página 66. Vamos lá? Vamos acompanhar o conteúdo? Temos uma situação aqui. O senhor José é o zelador de uma escola. Isso mesmo. Ele está pintando a quadra da escola em que trabalha. O senhor José já pintou uma borda vermelha. Observa aí no teu livro. Tem ou não tem uma borda vermelha? Isso mesmo, foi o que o senhor José já pintou. E com essa borda tem 16 metros de largura, certo? E 28 metros de comprimento, ok? Observa bem, temos aí os tracinhos e tem a quantidade, certo? 28 metros e 16 metros de cada um, certo? Então, a borda vermelha pintada representa o quê? O contorno. E quem é o contorno? É quem? O perímetro, certo? Vamos lá. Quantos metros tem esse contorno? E aí? Vamos ajudar seu José a descobrir quantos metros tem esse contorno vermelho? Vamos lá. Então, para responder a essa pergunta, devemos adicionar as medidas de todos os lados. Até porque seu José só tem aqui, ó, não é verdade? De um lado e do outro. Os outros dois lados não tem, ok? Então, a gente precisa adicionar a mesma medida de cada um, ok? Então, eu tenho aqui no quadro, eu desenhei aqui. Eu tenho 16 metros e 28 metros, ok? Largura e comprimento, ok? Então, como foi que o seu José fez para descobrir? O seu José juntou o 28 mais 16, mais o 28 que é aqui também, vamos supor que se aqui eu tenho essa mesma distância, eu tenho 28 aqui possivelmente eu tenho 28 também. E aqui, como representa os 16 metros também. Então, o que o seu José fez? Ele juntou o 28 mais 16, mais 28, mais 16, que dá igual a 88 metros. Ok, pessoal? 88 metros foi isso que o seu José fez. Então, vamos continuar. O que é o perímetro, certo? É a medida do comprimento do contorno de uma figura geométrica. Ou seja, é a soma de todos os lados, certo? Foi o que o senhor José fez. Ele somou aqui, ó, todos os lados, 28 mais 28, 16 e 16. Então, todas as vezes que você quiser descobrir o comprimento, certo? De uma figura, você precisa fazer o quê? A soma de todos os lados, certo? Então, temos uma situação 2 aqui. Observa aí. Em uma atividade na escola, Priscila recebeu 12 palitos e montou várias formas geométricas. Veja algumas formas geométricas montadas por Priscila utilizando os 12 palitinhos, certo? Priscila pegou 12 palitos e ela fez figuras diferentes. Observa aí no teu livro. Observa aí e acompanha comigo. Vamos lá. Cada palitinho desses aí, certo? Priscila formou um quadrado, um retângulo e assim por diante. Ela começou a fazer figuras diferentes. E aí, abaixo, tem 2 perguntas, certo? Calcule o perímetro de cada forma geométrica montada por Priscila. Tia Jane, como é que eu vou descobrir isso aí? Simples. Você vai contar apenas os palitinhos que Priscila formou a figura geométrica, certo? Então, conta aí quantos palitinhos ela formou o quadrado. Vamos lá? E conta também os demais, tá certo? Veja quantos palitinhos ela formou várias figuras com a mesma quantidade de palitos, certo? Vamos lá. Qual é o perímetro, então? Calcule o perímetro de cada forma geométrica montada por Priscila. Então, o perímetro de cada forma foi de quanto? Quantos palitinhos? 12 palitos, certo? Muito bem. É isso que você vai responder. Coloca aí. O perímetro de cada forma é 12 palitos, certo? Então, o palitinho representa o quê? O perímetro,
certo? Cada palitinho desse. Tá fácil, não tá? Muito bem. A segunda pergunta diz assim: que relação podemos fazer entre o perímetro e a forma das figuras geométricas? E aí, qual é a relação que a gente pode fazer? É que é possível ter formas geométricas diferentes com o mesmo perímetro. Você percebeu que Priscila, com a mesma quantidade de palitinhos, ela formou várias figuras geométricas diferentes, mudando até de posição? Então, a quantidade, que era o perímetro, ela pode formar outras figuras, um quadrado, um retângulo, um triângulo e assim por diante, certo? Com a mesma quantidade de palitinhos. Então, cada palitinho representa o quê? O perímetro. Então, o que é o perímetro? É o contorno, certo? Não esqueça, o perímetro é o contorno e a área é sempre quem? A superfície. Certo? Então, a gente vai fazer aqui. Eu montei uma imagem quadriculares aqui, certo? E aí a gente fez o seguinte. Eu tenho aqui a malha quadriculada, certo? E eu tenho aqui uma figura pintadinha aqui, certo? Então, eu tenho aqui, eu vou fazer o contorno. O contorno é chamado de quê? Perímetro. Então, eu vou descobrir quantos perímetros tem essa minha figura e quantas áreas ela tem. Lembrando que a área é a superfície, certo? E o perímetro é o contorno. Então, vamos contar primeiro a área, a superfície? Vamos lá. A superfície é quantos quadradinhos foram pintados, certo? Então, vamos lá. A superfície, vou descobrir a área dessa minha figura. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui 5, ok? 5 de área, ok? Agora vou procurar o perímetro dela. Vamos contar quantos eu tenho aqui. O perímetro é o quê? O contorno. Então, eu vou lá. Vou começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho aqui 12 perímetros, certo? E aqui eu tenho a área, certo? 5 de área e 12 perímetro, entendeu? Vamos para mais um aqui. Vamos procurar aqui a área, que é a superfície dessa outra figura. Vamos contar. Eu tenho um pintadinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Encontrei a área. 7. E a superfície, certo? E o contorno, que é o perímetro. Vamos procurar o perímetro. Vamos lá. Eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho quem? 12 perímetros, certo? São diferentes. Primeiro eu posso procurar primeiro o perímetro? Posso. Posso procurar a área? Também posso. Agora, lembrando que a área sempre é a partezinha pintada, ok? É a superfície, é o que está por cima. E o perímetro vai ser sempre o contorno, a volta que eu estou dando aqui. 1, 2, 3, 4, todo o contorno aqui dessa figura, ok? Então, isso aqui é quem? O perímetro. Vamos para o livro? Vamos lá. Pega aí o teu livro. Na página 67. Temos um jogo rápido aí para vocês responderem, tá certo? E aí vocês vão contar aqui. Observe as regiões planas a seguir, depois responda as perguntas. Então, você observa aí todas as regiões planas, certo? Observa bem, tem os pontinhos pretos, não tem? Isso mesmo. Então, tem a figura A, B, C e D. Aí você vai responder aí. Observa primeiro, qual é o perímetro de cada região? Aí você vai colocar aí, vai observar. Letra A, figura A. Você vai contar o perímetro dela. Lembrando que o perímetro é o quê? O contorno. Você vai contar cada um devagarinho, igual eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Isso aqui é o contorno, é chamado de perímetro. Então, você vai descobrir o perímetro de cada uma delas, certo? Você vai colocar figura A, coloca a letra A. Então, você vai botar igual, qual é o perímetro dela?
a letra B, a figura C e a figura D, certo? Segunda questão, a letra B. Qual é a região que tem o maior perímetro? Qual é dessas figuras aqui que tem um perímetro maior, que deu uma maior quantidade? Observa bem e coloca. Letra C. Qual a região tem o menor perímetro? Qual é das figuras que tem o menor perímetro? Você vai observar e vai escrever. Aí você vai dizer se é A, se é B, se é C, certo? E a letra B, D, E. Quais regiões têm perímetros iguais? Tem uma figura aí que tem a mesma quantidade de perímetro, mesmo ela sendo diferente. A gente vai encontrar como aqui o exemplo da Priscila, não é? Que ela formou com 12 perímetros, ela formou várias figuras diferentes, certo? Então aqui você vai procurar qual é a figura que tem os perímetros iguais, que deu a mesma quantidade, ok? Muito bem. Depois você vai passar para essa página 68 e vai também observar essas situações aqui, certo? Você vai dar uma lida, ok? Não é para responder não, só para você observar aqui esse exemplo. E depois você vai vir para aqui para o jogo rápido, certo? Aqui, ó, Juliano fez alguns desenhos em uma toalha com malha triangular. Veja, certo? E você vai ler as perguntas e vai observar as respostas e vai colocar aqui, tá bem? Na próxima aula a gente corrige, certo? Depois você vai vir também para atividade, página 70. Na página 70 você vai ler, certo? As perguntas, que é justamente alguns exercícios de aulas anteriores, tá? Dos conteúdos anteriores, para você poder fazer relembrar os conteúdos estudados, certo? Na página 71, também você vai vir para cá, tem bastante atividade, certo? Você vai responder 72 também e vai responder a 73 e a 74, ok? Muito bem. E por fim tem a 75, que justamente nós estamos concluindo, certo? A unidade 4 desse livro aqui, tá certo? O primeiro livro, certo? Então, na próxima aula a gente vai fazer a correção todinha, não se preocupe. Se você não conseguir responder alguma questão, não fica aperreado, tá bom? Na próxima aula a gente faz a correção com muita calma, tá certo? Então, a gente vai terminando a aula de hoje por aqui. Você vai ter muita coisa para responder, sinta com calma, tá bem? Observa bem as perguntinhas e tenta responder com muita sabedoria, tá certo? Então, um beijo, até a nossa próxima aula, que Papai do Céu te abençoe. Tchau, tchau.